sim, estamos ao vivo aqui, começando mais uma Terça na Trilha. Sensacional! Todas as terças-feiras a gente traz aqui uma super convidada, um super convidado para falar a respeito de assuntos diversos que são tão importantes para pais e mães que precisam e querem e gostam de levar seus filhos para a natureza. Todas as terças-feiras, mas cada live num horário diferente. Então você que está acompanhando a gente, não perde ali o horário da live. Terça-feira com certeza tem. Às vezes vai ser de tarde, às vezes vai ser de noite. Depende muito da disponibilidade do nosso convidado. E a live de hoje, super, hiper importante. Medo da natureza? Quem tem, levanta a mão, e quem não tem, presta atenção. Porque é um assunto muito delicado. Às vezes a gente acha que não tem, mas será que não tem mesmo? Às vezes a gente pode estar exagerando e também não conhece ali as nossas singularidades de estar junto com os nossos filhos, enfim. E a convidada de hoje é uma maga nesse assunto, Isabela Abreu, do Natureza de Criança. Ela vai contar essa história pra gente. E eu já tô vendo ela aqui. E eu já vou colocar ela na nossa... Opa, vamos lá, só esperar ela entrar, que a gente possa, então... Oba! Olá, tudo bom? Bom, que legal que você está aqui. Muito, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada a você pelo convite. As pessoas às vezes estão aqui ao vivo assistindo, às vezes elas acompanham depois, porque esse assunto é muito importante, né, Isabela? Super, adorei o tema. Super, super. E foi engraçado porque, assim, esse tema veio numa conversa nossa de uma postagem, né? Foi. Medo da natureza, verdades e mitos, né? Tem tanto mito Exatamente. envolvido ali, tem tanta verdade também, né? Tantas famílias que de fato têm medo. Enfim, a gente está começando agora essa live, vamos caminhar num assunto super gostoso. E eu queria que você começasse fazendo a sua apresentação, contando um pouquinho para todo mundo a tua história, que é incrível, mas nada por ouvir de você mesma. Obrigada, Leslie, primeiro pelo convite, foi maravilhoso, adorei. Adorei conhecer o seu projeto também um pouco mais, lendo, acompanhando as suas postagens. Eu acho que a gente está numa grande rede, né, por mais natureza na infância, enfim. Você está me ouvindo bem? A luz está Perfeito. boa? Está Tá meio ótimo, tá tudo escuro? ótimo. Enfim. Tá linda, Mas, maravilhosa. obrigada. Eu sou Isabela Abreu, eu trabalho há 20 anos com natureza e nos últimos 10 anos, com o nascimento da minha filha, eu comecei a trabalhar com a infância também. Então, sempre fui uma apaixonada pela vida ao ar livre e eu transito em vários mundos da natureza, do acampamento ao fazer tudo no mato, sem estrutura nenhuma, a uma viagem mais elaborada, ficando em lugares mais requintados. Então, eu transito a minha experiência por todos esses meios. E há 20 anos atrás, eu fundei uma ONG que trabalhava com a inclusão de pessoas cegas, adultos cegos, e a gente levava adultos cegos e adultos que enxergam para ter experiências incríveis na natureza. Então, o meu contato com a cegueira veio há muito tempo atrás, com o Grupo Terra, que era uma organização. E aí, há 10 anos atrás, quando a minha filha nasceu, eu comecei a colocar o meu olhar realmente para a infância, incluindo um projeto de crianças cegas, né? O projeto com as crianças cegas veio muito motivado por trazer a interação entre crianças que enxergam e crianças cegas para que as crianças que enxergam e as crianças cegas também cresçam num universo um pouco mais possível para a diversidade. E o meio natural, a natureza, sempre foi a minha zona de conforto. Então, nada mais natural do que o meu projeto com crianças cegas acontecer na natureza, como aconteceu com os adultos cegos, como aconteceu com os adultos que não eram cegos. Então, hoje, o Natureza de Criança, ele tem 3 vertentes. Tem uma vertente que trabalha com viagens para lugares remotos do Brasil, aproveitando uma experiência que eu tenho de viagens pelo Brasil todo. Então, a gente vai e incentiva e motiva
e tenta desmistificar os medos das famílias em levar seus filhos para a Amazônia, que é tão, né? Acho que a Amazônia é um ícone, talvez o mais aterrorizante da mata e da floresta para crianças, né? Acho que é um ícone mesmo. A gente tem aqui a Mata Atlântica, tem vários biomas, mas ir para a Amazônia, eu lembro que a primeira viagem que eu fiz para lá, uma amiga minha falou assim, Isa, eu topei a viagem, mas eu tô sendo apedrejada pelas minhas amigas. Elas estão falando assim, você é louca de ir com seus filhos sem seu marido para a Amazônia? E eu tenho muitos casos de mães que vão sem os maridos, sem os acompanhantes, vão só com as crianças por conta de trabalho do parceiro ou por não terem parceiro, né? E, enfim, então esses lugares é uma vertente do Natureza de Criança, a Amazônia e Lençóis Maranhenses, que também, né, o Maranhão também é visto como um estado difícil, um estado perigoso. A gente também vem, aí não pela mata, mas pela violência urbana. Então esse é um braço do Natureza de Criança. O outro braço é o programa inclusivo, né? Todos os meus programas aceitam famílias com deficiência, com crianças com deficiência, mas esse especificamente visa ele só acontece se existe a criança cega, né? Então aí é um programa inclusivo em parques perto de São Paulo, a 100 quilômetros, 150 quilômetros de São Paulo, na Mata Atlântica, em que a gente faz o contato da criança cega com a criança que enxerga, com a natureza. E aí o objetivo são vários desse projeto. O primeiro é dar a oportunidade de natureza para crianças que teriam pouca oportunidade de natureza, como as crianças cegas, promover a interação entre as crianças cegas e as crianças que enxergam, e aí ter mais crianças que enxergam convivendo com crianças cegas para serem adultos menos preconceituosos e mais tolerantes à diversidade. E o outro programa é um programa que ele aceita crianças com deficiência, mas ele é um programa pago, um programa que não é subsidiado, né, um programa normal de turismo para os parques próximos a São Paulo. Eu vou para o Parque das Neblinas, vou para o Legado das Águas, aí com famílias que se interessarem, qualquer família, e a gente faz atividades na natureza nesses lugares. Então, a minha premissa é sempre ir para lugares de natureza exuberante, né? Eu defendo muito a natureza em qualquer lugar, a natureza em casa, a natureza na calçada, a natureza urbana, mas os meus programas, eles levam para uma natureza mais remota mesmo, para a mata fechada, para a duna no meio do nada, para o Rio Negro no meio do nada. Então, esse é o meu propósito, e sempre com o pano de fundo de mais natureza para a infância. Então, essa é uma breve apresentação. Acho que a gente tem muito em comum, né? Eu compartilho muito das suas ideias, né, que eu tenho lido no seu perfil. E é isso. Não, sensacional. Depois, você que está assistindo a gente, vai lá no YouTube do Natureza de Criança. A Isabela conta toda a história dela em detalhes e você vai ficar encantado. Ela é fera, né? Não sei se fera é o adjetivo melhor, né? É poderosa mesmo, entendeu? Porque fera, tem gente que tem medo de fera. Né? Então, como a gente vai falar de medo aqui hoje, enfim, é o poder ali dessa mulher que é incrível mesmo. Convido vocês para assistirem depois. O Trilha de Criança também tem essa pegada, né? A gente acompanha vários outros projetos, como, por exemplo, Criança e Natureza, né? Que está sempre falando ali para levar a criança para um contato com a natureza, seja no parquinho, seja nas mudinhas que ela planta em casa, né? Nas suas hortaliças e tudo mais, que já é alguma coisa. Sim, já é alguma coisa. Mas, de fato, levarem elas para uma trilha no meio do mato, aquilo mexe de uma outra forma, né? Não só com a criança, como com o adulto também. E eu falo muito para o adulto, porque ele precisa começar a transformação ali, né? Porque é por conta do adulto que a criança vai relaxar ou não, vai se entregar ou não, vai estar na natureza ou não, né? Então, a gente dialoga muito com o adulto, né? E isso é muito importante. Eu acho que durante essa semana eu abri 2 vezes a caixinha de perguntas para chegarem perguntas para você, né? E chegaram perguntas básicas, assim, que de repente a gente pode até começar por elas, por essas básicas, e depois tem outras que são mais complexas, que também daria boas reflexões. Por exemplo,
umas 3 perguntas a respeito de animais peçonhentos. Eu acho que é um dos medos principais ali das famílias. Né? Não só essa semana que eu abri a caixinha de perguntas, mas no direct sempre tem alguém falando sobre animais peçonhentos, né? Eu queria que você trouxesse a tua visão aí desses anos de trabalho com esse tema específico. Assim, eles existem, né? Inegável, tá na floresta, tá no lugar deles, mas desde que eu encontrei cobras, né, no meu caminho, há muitos anos atrás, quando eu realmente fazia trilha e precisava sair da trilha para chegar num lugar. Então, na Mantiqueira, na Serra do Cipó, com jovens, com adultos, guiando, e a gente precisava, né, guiando com mapa e bússola, e precisava sair da trilha, varar um capim para chegar no outro ponto. Aí sim, eu me deparava ali com uma cobra. Mas em trilha, Leslie, eu de verdade, pessoalmente, não vou dizer que não existe, mas eu pessoalmente nunca encontrei uma cobra na trilha. E aí, eu acho que você pode encontrar uma cobra na trilha? Pode, mas o que eu falo sempre é que normalmente as famílias que estão começando ou que nunca foram, ninguém vai para uma trilha na Mata Atlântica sozinho, né? E eu até recomendo, vai com uma agência de ecoturismo, vai com um guia, contrata uma família que conheça. E você, quando você vai em grupo, é aquela história, você tem que tomar os cuidados básicos, né? A orientação para as crianças, não de colocar medo, não pega aqui, não toca ali, mas um adulto sempre abre a trilha, um adulto sempre fecha a trilha, você anda olhando, você não anda, por mais que a gente pare e faça atividade com as crianças lúdicas, o adulto da frente, que pode ser o guia, ou pode ser o mateiro, ou pode ser alguém que conheça a trilha, tá olhando, calçado fechado. Então, assim, naturalmente, o nosso barulho espanta a cobra. A vibração do solo espanta a cobra. Então, assim, o que eu sempre tomo cuidado, quando choveu, e aí você tem aquele raio de sol batendo ali no meio da trilha. Ali é um lugar propício para a cobra sair, para se esquentar, para pegar um sol. Então, ter as informações básicas de onde, né, das incidências maiores, eu acho que você estando com alguém que entende, eu relaxaria, né? Então, assim, como que eu devo ir para trilha? Trilha, por exemplo, eu acho que tem muita gente que faz trilha de chinelo. Eu sou muito chata com isso, né? Trilha comigo, eu sigo sempre os protocolos do lugar. Em muitos lugares o protocolo é criança de galocha ou criança de botinha cobrindo o tornozelo. A chance é muito pequena, porque se pegar, pega quem está na frente e normalmente é o adulto que está atento, né? Então, eu conversando, até teve uma live que eu fiz com o Fábio Raimo, que é um cara super experiente no assunto também, de natureza, de criança. Eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim, Isa, estudos mostram e comprovam que a maior incidência de acidente com peçonhento é com jovens, homens, de 18 anos, né? Que são curiosos e que pegam a mão e colocam a mão em buraco e colocam a mão no meio do mato sem olhar. Então, essa história de eu tô andando na trilha e eu vou ser atacado por uma cobra é um mito mesmo. Ele não é real, né? Quantas pessoas tiveram esse tipo de acidente? Então, eu acho que é isso, você se prevenir. Então, acho que é um mito, né? Que é perigoso a ponto de ser um problema. Mas eu acho que a gente tem que ir atento. Então, ir com pessoas que entendem, sei lá, e os condutores terem, né, o mínimo de conhecerem o lugar. Os condutores, sim, saber onde tem um hospital mais próximo, ter um curso de primeiros socorros, saber onde tem um soro antiofídico. Então, eu fui, por exemplo, agora a gente fez a última expedição para a Amazônia, as pessoas, os meus clientes, os participantes não sabiam, mas eu tinha tudo isso mapeado, né? E se, né, a gente que conduz, a gente tem que ter e se acontece alguma coisa? Quanto tempo está a distância? Então, eu acho que todos esses preparos minimizam muito o risco. E o risco real, ele é muito pequeno. Mas também você não vai lá, né, sozinho na trilha, à noite, de chinelo, sentar no meio do mar, sair da trilha. Então, eu acho que é por aí. Não sei se você concorda comigo, mas pessoalmente, essa é a minha visão. Eu já cheguei a encontrar, assim, uma vez uma cobra e uma vez uma tarântula.
Só que a cobra ela não chegou a vir na frente da trilha. Ela estava lá no cantinho, quietinha, né, tranquilo. Inclusive, foi a minha filha que viu, a menor, olhou, olha que bonitinho, uma cobra. É mesmo, linda ela, né? E aí a gente tem que passar a segurança ali na hora, porque eu vi que ela estava ali quietinha, no mato, não estava fazendo nada. Vamos continuar a trilha? Vamos, e continua uma trilha com tranquilidade, né? Então, assim, no momento ali de né, acontecer algo diferente que a pessoa não está esperando, é a calma do adulto também que vai fazer com que não seja traumatizante para a criança. Perfeito. Porque se ali na hora a mãe, uma cobra, igual a gente faz com barata, né? Pronto, acabou, nunca mais a criança vai querer fazer uma trilha na vida, porque ela vai sentir esse medo, ela não vai se sentir protegida, né? Ela vai achar que ali é um lugar do mal, perigoso, e ela não vai querer voltar. Então, como o adulto reage também é muito importante, né? Aqui em Florianópolis tem algumas trilhas, e aí eu não sei se isso vai ser chocante para você, que eu falo sim para os pais levar as crianças descalças. Tá. E sabe onde são essas trilhas? Nas dunas, né? Porque assim, tem trilha que é muito necessário estar calçado, muito. Mas tem trilha que é mais necessário ainda a criança pôr o pé no chão, concordo, né? E sentir totalmente. aquela experiência. Então, tem trilhas aqui que é muito tranquilo, porque justamente a gente já conhece, já tem informação, já sabe como é que é e tudo mais. E até, enfim, Leslie, eu acho que até você fazer uma atividade na trilha, né? Por mais que seja uma trilha fechada de mata, você chegou, tá ali, você fazer um percurso, né? Você foi na frente, viu, tá limpo, não tem nada. Você fazer um trecho do percurso descalço, eu sou super a favor. Eu acho que é uma experiência incrível, até a técnica do grounding, que agora, né, que antigamente era isso, todo mundo ia para o mato descalço, hoje em dia tem um nome, né, que já é comprovado cientificamente, a troca de energia do solo com o corpo, quanto isso faz bem, acalma. Então, sou super a favor. Mas é isso, tem essa atenção e quando você está numa trilha, num ritmo, na mata fechada, para chegar num trecho e tá todo mundo conversando, aí a gente tem que ter os protocolos de segurança, que normalmente Sim. os locais são quem melhor indica. O pessoal na trilha, com a gente na Amazônia, os mateiros, faziam de chinelo, né? Uhum. Então, eu pedi para todo mundo ir de galocha ou perneira, tal. Aí a galera olhou assim para o mateiro de chinelo. Eu falei assim, gente, esse é o habitat dele. Eu tô no meu papel de garantir a segurança de vocês, porque, né, se alguma coisa acontece, a gente está muito longe de um socorro. Então é isso. Eu sou super a favor também dessas experiências sensoriais em determinados lugares, principalmente em lugares que você pode de verdade relaxar e curtir essa liberdade. Na duna também faço tudo descalço. É uma delícia. Inclusive, até uma vez, uma mãe realmente estava muito, muito nervosa, preocupada, né? Antes da trilha. E aí, o medo dela era cobra. Era cobra, ela tinha pavor, porque quando ela tinha sido criança, ela também tinha visto e tal. Enfim, ela tinha um trauma pessoal, né? E aí eu falei para ela, olha, pode ficar tranquila, eu tenho um amigo bombeiro que me disse que há mais de 2 anos não recebe um chamado de cobra em Florianópolis. Aí ela falou, daí ela, sabe, ela soltou todo o peso dela e conseguiu ir trilhar. Perfeito. Então, de fato, a informação é muito necessária antes, né? Para ela não começar o passeio com medo, né? Exatamente. Vou para uma outra pergunta das básicas ainda, né? Tem uma mãe que escreveu assim, meu maior medo é faltar comida e água. É um ótimo medo, assim, um ótimo medo no sentido de que a gente, assim, mas acho que o medo dela faltar comida e água é se ela ficar perdida, né? Imagino eu. Eu acredito que sim. Porque se tem uma coisa que também faz parte do protocolo de segurança na trilha, é comida e água, né? Não se vai para a trilha, principalmente com as crianças, sem água suficiente para o percurso todo, né? De você saber, não vai ter nascente na trilha, então vamos levar mais, os pais carregam mais. Eu até instruo que as crianças carreguem a sua água, porque aí é mais fácil você manter a criança hidratada. E o lanche, né, Leslie, assim, eu tenho uma prática em todas as minhas viagens, que é todo mundo de barriga cheia quase que o tempo todo, porque o adulto e a criança com fome é problema. Você começa a reclamar, a criança começa a chorar. Então, se a criança começa a ficar irritada na trilha, você pode ter certeza, ou é falta de água ou é comida. Então, a primeira coisa que a gente tem que dar conta
é disso, né? Então eu acho que esse medo dela, imagino que seja, se eu ficar perdida no mato, ficar passar fome, né? Acho que também tem pouca incidência de pessoas que vão prevenidas para trilha, com gente que conhece, com orientação, com caminho, com guia, com mateiro, que fique perdidas, né? Então, talvez a gente possa chamar isso de um mito, não sei. Um mito também, é. Porque lá na nossa postagem a gente brincou com isso, né? Medo. Mito ou verdade, né? Tipo, tem que Ou ter seja, medo disso, né? É uma verdade. Tenha exato. medo, porque é um medo que vai te fazer bem, porque é isso. O medo, às vezes, protege a gente, né? O medo não é de todo mal. Muitas vezes o ter medo faz com que você crie uma série de protocolos e de cuidados que são positivos, né? Então, mas esse medo, ele precisa se organizar. Eu acho que é isso. Se organiza com água suficiente, comida suficiente, né? Sabe o tempo da trilha, quanto vai levar. Vai ser uma trilha de 9 quilômetros com a criança. Como que é isso? Quanto tempo dá? É o dia inteiro. Tem que ter comida pro dia inteiro. Vai ter que carregar peso na mochila. Então, esse é um... Principalmente um chocolatinho que também cai bem, né? Super. Quando a gente tira da bolsa assim, um chocolatinho naquele momento específico, faz a criança, revigorar, né? Sem dúvida. Leva maçã, leva banana, mas leva um chocolatinho. Isso é super importante. Meu filho mais velho tem 10, né? A idade da tua. Ele pede para fazer trilha longa, porque em trilha longa eu compro Gatorade, sabe? Ele só pode tomar Gatorade, porque eu não fico dando Gatorade claro. pra ele, mas e ele acha que tão saboroso, tão gostoso, é o sonho da vida dele. Então, tipo, em trilha longa ele quer Gatorade, que também, de vez em quando, não tem problema, né? Misturar ali a alimentação com saudável, com industrializado. É uma escolha equilibrada, faz super bem, né? Sabe uma coisa que, sem, né, querer fazer propaganda, mas já que você falou do Gatorade, que eu acho que é um recurso maravilhoso para trilha, para as crianças que já comem chocolate e não são alérgicas, é aquele chocolate Snickers. Que depois que eu descobri o Snickers para trilha também, mudou a minha vida. Porque até para mim, que é um chocolate... E tem o amendoim. Tem amendoim, né? E tem o caramelo. Então, assim, é uma bomba. A criança e o adulto também. Né? Porque a gente também tem essas baixas na trilha, né? Claro, então claro. É isso. Acho que ir para a trilha com um bom planejamento de quanto tempo vai durar, quanto de água eu preciso, quanto eu tenho que consumir e carregar. E aceitar que faz parte de carregar um pouquinho de peso. E também incluir na criança... Eu sempre falo assim, eu acho que a mochilinha para criança na trilha é fundamental. Ela ter a sua água, que seja água e um chocolatinho, que seja um item pequeno, mas ela poder carregar já parte do... Isso já trabalha autonomia e responsabilidade. Isso. Você você citou agora nessa resposta, é um assunto bem importante. A gente tem que ter medo, né? É importante ter medo, não descarte o medo. E uma das perguntas que são mais complexas até, que a pessoa colocou assim, por que não ter medo de estar na natureza? Porque a pergunta era do que você tem medo? Você tem medo? A pergunta era sempre confirmando o medo, né? Aí a pessoa me pergunta, né, com essa outra questão, por que não ter medo? Eu vou tentar responder, Leslie, é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente pode ter medo sim, né? E eu acho que é isso que eu falei. Eu acho que o medo não é o medo da natureza, né? Do monstro, de entrar nesse... Eu gosto muito daquele livro, até tenho ali, depois eu vou mostrar para você, que é A Floresta, que é de um ratinho que tinha muito medo de ir para a natureza. E a floresta para ele era uma coisa muito grande. E quando ele entrou e ele foi criando intimidade, ele foi se sentindo confortável, aí ele descobriu a maciez do musgo, a borboleta, tal, e ele voltou para a cidade com essa calma. Então eu acho que a gente tem medo, e as pessoas têm medo, do que pode acontecer de ruim lá. E o que a gente está falando é que você pode ter medo. O que a gente não pode ou não deve é fazer com que esse medo paralise a gente, faça com que a gente não vá. Então, eu tenho medo de cobra. Deixa eu ver o que eu posso fazer para esse medo diminuir para eu ir. Eu tenho medo de aranha. Deixa eu perguntar para fulano se tem aranha lá. Eu tenho medo de tempestade elétrica. Deixa eu checar a previsão do tempo para ver se eu hoje... Eu tenho medo. Se você me perguntar qual é o seu medo, tem um medo que eu tenho de estar na natureza, é
estar na natureza e cair uma tempestade elétrica. Então, o que eu faço com isso? Eu não faço acampamento no verão, no Brasil, porque a incidência de tempestade elétrica é gigante. Eu não faço trilha no fim da tarde, no verão. Né? Então, eu tomo as minhas precauções por conta de um medo que eu tenho, porque eu já peguei uma tempestade elétrica no topo da montanha, à noite, na Serra da Mantiqueira, com um grupo de alunos, e eu sei o que é isso. Eu vivi na pele o que é você perder o magnetismo da bússola e não saber para onde é o norte e o sul. Então, hoje, eu prefiro não pegar uma tempestade elétrica. Eu estou na praia, começa o primeiro trovão, eu vou embora para casa. Então, é um medo que faz... Mas eu tomo atitudes, mas eu continuo indo para a natureza. Então, eu acho que é isso. O que a gente fala de não precisa ter medo da natureza é mais nesse sentido. Não deixe que o medo te paralise e faça com que você não vá. Né? Faça com que o seu medo te mova para frente, te faça ir atrás da informação, porque aí você vai abrir a cortina dos mitos e verdades. Né? Então, por exemplo, a tempestade elétrica não é um mito, é uma realidade. Cai, né, de dezembro a março, quase todo fim de tarde. A gente está um tempo aí sem, mas... Então, é verdade. É arriscado? É arriscado. Se você está no meio da trilha e começa uma tempestade elétrica, é perigoso? Aí você tem que saber o que fazer. Né? Procurar um abrigo seguro, sair de perto da árvore mais alta. Muitas coisas. Mas é isso. Eu acho que pode ter medo. O que não deveria é não ir por conta do medo. Uhum. Então, eu acho que você acabou respondendo a outra pergunta, que é como lidar com esse medo, que é tudo isso que você falou. O medo, independente de ser da natureza ou qualquer outro fator da vida, é o medo sempre do desconhecido, né? Então, quando a gente conhece, perde-se o medo. Normalmente, quando a gente está lá com famílias que estão indo pela primeira vez, então, vira e mexe, tem família que está com criança com 10, 12 anos e nunca fez uma trilha na vida. É muito comum isso acontecer. E a pessoa você percebe que assim, ela tá entusiasmada, mas ao mesmo tempo ela tá ali, né, com um pezinho atrás, não sabe o que vai acontecer e tudo mais. E outras famílias que estão fazendo aquela trilha específica pela primeira vez, né? Como também já aconteceu comigo, com você, quando a gente está indo para a primeira vez num lugar que a gente não conhece, a gente fica assim receosa. Na ida, conforme você está trilhando, parece que esse medo vai diminuindo. Super. Porque você já está conhecendo, né? Mesmo que você não conheça ainda a totalidade, você já está diante do desconhecido. Você já está entrando ali naquele túnel, né? O túnel em si, a passagem em si, a caminhada em si, ela já não é mais desconhecida. Você não sabe o que vai ter lá do outro lado. Mas a caminhada já não é mais. Sim. E a volta, nossa, como a volta é leve das pessoas, né? É incrível, assim, e muitas vezes, bem antes de terminar a trilha, elas já estão leve, como se fosse um filme mesmo. Imaginar uma pessoa que ela vai caminhando e vai tirando medo, como se fosse uma grande mochila, e no finalzinho, sei lá, tem uma bolsinha pequenininha, ou nem mais isso tem, né? É incrível isso. É transformador. Então, é transformador, exatamente. Então, eu vou aqui para uma outra pergunta, tá? Tudo da caixinha de pergunta. Como eu fiz 2 vezes essa semana a pergunta, então veio umas bem interessantes. Meu maior medo... o Animais Peçonhentos você já falou. Como levar uma criança para trilhar, sendo ela já medrosa? A criança medrosa. É uma ótima pergunta. E o que eu ouço também, que tem a ver com essa pergunta, é o meu filho tem medo da natureza, ou o meu filho não gosta de natureza, ou o meu filho tem medo da floresta. Então, eu acho super delicado, porque eu acredito, o medo é real, né? A criança vê desenho que às vezes amedronta, a criança... ou o meu filho não gosta, assim, uma criança de 5 anos, sei lá, 6 anos, e aí às vezes a mãe fala assim, meu filho não gosta de acampar. O que eu costumo dizer é que a criança, ela tem pouquíssima referência de mundo. E a gente, como adulto, como você falou no começo, nós somos responsáveis por dar esse passo e conseguir levar a criança para esse lugar.
e desconstruir essa ideia pré-concebida desse escuro da floresta, esse escuro da natureza, esse medo mesmo, que é criado pelo imaginário da criança que ainda não viveu isso. Então é o desenho do monstro, é a floresta assustadora, são os contos de fada. Tem muitas coisas que permeiam o imaginário da criança e que não é real. Então a gente precisa ouvir a criança, acolher a criança, e eu, se estivesse nessa situação, daria um jeito de, num diálogo com a criança, atenuar isso, né? Dizer, achar alguma coisa que a criança goste muito, que pode ser legal, conversar com quem vai, né? Conversa comigo antes, conversa com você antes, pede dicas de como conseguir levar a criança para esse ambiente, porque não é real, no sentido de não é algo que ela viveu e teve um trauma e não quer mais ir. É tudo no imaginário da criança. Então, eu acho que a criança ela é muito pequena para tomar a decisão se ela quer ou não ir para a trilha. Eu acho que nós, adultos, temos essa responsabilidade. Né? Aqui em casa, muitas vezes, não é da criança que parte. Oba, mãe, vamos fazer uma trilha hoje. Oba, mãe. Não. Foi desde os 3 anos de idade, vamos passar tarde na floresta. Eu criei um projeto quando a Clara tinha 3 anos, que era levar as crianças para as trilhas de um parque aqui em São Paulo, do Parque da Cidade, que é uma pequena reserva de Mata Atlântica no meio da cidade. Ela pedia para ir, oba, vamos para o parque hoje? Não, ela preferia às vezes ficar em casa, eu estava cansada, voltava. Mas era a minha motivação que tirava a criança da zona de conforto para levar por essa experiência. E é isso que você falou, para a criança também chegava lá, vivia a experiência, estava no céu, assim. Não tem como a experiência para a criança na natureza ser ruim. Então, a minha dica e acho que tem até uma pergunta para os pais, né? De forma alguma, sem julgamento, mas você gosta de estar na natureza? Você, pai, mãe, quer estar com seu filho na natureza? Você se sente à vontade com seu filho na natureza? Porque é igual você falou do grito da cobra, do desespero. É o adulto que traz o conforto e a segurança para a criança estar na natureza. Ela é naturalmente integrada com a natureza. Então, não sei se eu respondi, mas eu acredito muito nisso, né? E é difícil da gente convencer sem ser dura, né, Leslie? Porque às vezes parece que pra gente é muito óbvio, pra gente a natureza é um ambiente tão confortável que virar para uma família e falar: mas o seu filho ou a sua filha, não é ele que tem que decidir se ele quer ir ou não para a natureza. Então é muito delicado, né? Então, assim, acho que essa oportunidade desse bate-papo é uma forma da gente falar sem tentar ser grosseiro, porque é isso, eles não sabem. Tem um outro fator também que eu acho que soma e que é muito interessante, é que assim, quando a criança vai trilhar com outras crianças, elas se encorajam, Perfeito. Né? E é muito diferente mesmo. Quando tem um monte de criança junto, várias admitem o seu medo. Mas quando elas estão juntas, elas acabam enfrentando. E acabam, inclusive, testando os limites das outras crianças, né? Perfeito. Para tudo. Seja para o sapo, seja para cair no rio. A criança tá morrendo de medo de cair no rio, mas ela tá morrendo de vontade. Sim. Aí alguma pula, pronto. Sim. Aí a outra vai e pula também. Água fria, todos esses desconfortos, até tirar o sapato em algum momento, a aflição da textura. Tem toda a razão. O movimento do grupo nessas experiências, ele é fundamental. Até essa história do cansaço, né? As trilhas, não sei se com você é assim, imagino que sim, mas as crianças amam ir na frente, junto com o guia. Sempre. Todas. Então fica o bloco de crianças na frente, o bloco de adultos atrás. E aí tem alguns protocolos de segurança, quando é comigo, o adulto tem que ir na frente. Porque senão fica aquela correria, você perde as crianças, assim, nessa coisa da segurança. E aí, quando você tem alguma criança que por alguma razão não quis ir com um grupo de crianças, porque é muito apegado ao pai e à mãe, fica lá no fundo, começa a angústia dessa criança. Primeiro, porque ela está por último, ou está para trás. Segundo, porque ela está vendo as outras crianças lá na frente e ela não acompanha. E aí começam as reclamações.
tô cansado, não aguento, tá chato. Então, um dos recursos se a criança não tá com o grupo, é estimular que ela vá para frente. Então, que essa criança que está mais insegura de ficar longe com o pai, então o pai e a mãe são os próximos dela ali na trilha como os primeiros adultos, mas que a força do grupo traz uma segurança gigante e um desempenho até, não desempenho de chegar primeiro, mas um desempenho físico e espiritual ali na trilha de curtir, de começar a ser legal, né? Acho que É engraçado que nas trilhas aqui, depois eu tenho uma pergunta que a Carol Bassi fez, tá? Mas eu já vou responder você, Carol. Que as crianças acabam se juntando por idade também, né? Os que querem ir lá na frente correndo são os mais velhos. Sim. E os menorzinhos que não estão ainda nessa pegada da competição, do grande aventureiro de querer ser o guia, né? Porque elas querem ser os guias, né? Sim. Elas ficam para trás e acaba fazendo um outro grupinho também dos pequenininhos. Também. Então tem essa seleção natural, vamos colocar assim, entre crianças mais velhas, crianças mais novas, né? As mais novas acabam observando as mais velhas, que também são uma referência para elas. Mas a diferença de estar, é isso que você falou, pai e mãe junto, é como se a trilha fosse única mesmo, para cada um. Então eu sempre falo para o pessoal aqui, olha, cada criança tem um ritmo. Se a tua criança corre, você corre junto com ela. Se a tua criança vai devagarzinho, olhando florzinha por florzinha, vai devagarinho com ela. É um grupo, mas cada um tem a sua singularidade de trilhar, né? Então, tá ali atendendo o seu filho, eu acho que é o mais importante de tudo. Né? Que se ele perceber que você tá ali junto, tá tudo bem. E aí, quando ele quiser se aventurar mais, ele se aventura mais. Quando ele precisar parar, ele para também. É muito gostoso ver isso, né? Eu nunca fiz trilha sem o pai da criança junto. Porque daí uma outra prioridade também do meu projeto Acredito Seu, também. Que é a família reunida na natureza. Né? Não é a professora com a criançada, não. É uma experiência para trazer memória para o resto da vida, né? É muito profundo isso. Muito. E eu acredito muito nessas vivências em família e até... Eu não sei, né? Muitas vezes vem essa pergunta para mim. Ah, os pais também vão, né? Muitas. Você também deve receber. É com os pais também? E eu falei assim, é só com os pais, né? Pode ser, ou sempre com um adulto de referência da criança. Pode ser um tio, uma tia, o avô, a avó. Mas precisa, porque as experiências são tão profundas que não vale, assim, que é um desperdício a criança viver sozinha e não reverberar em casa, porque a criança não consegue traduzir o que ela viveu, né? Então é muito bonito essa vivência do pai, da mãe, do adulto responsável junto com a criança, ver a criança curtindo, ver a criança se soltando, vivenciar com a criança o vencer o medo, né? De repente a criança nunca tomou banho de água fria e o pai presenciar que naquele rio ela tomou banho de água fria. Então é isso, é o que você falou, é experiência para a vida, assim. Então, aqui no Natureza de Criança também é só com o adulto. E eu pretendo continuar assim também. Não, eu também, eu jamais vou fazer só com a criançada, que eu acho que também é um desperdício, sabe? De vida familiar, né? Que é tão pouco hoje em dia, se for pensar, as crianças fazem tantas atividades terceirizadas, né? Que o momento do pai, mãe, filho, filha acaba se perdendo muito pouco, né? A Carol Bass perguntou aqui, ó, tem um grupo de São Paulo de trilha com crianças? Tem, a da Isabela, né? Não é trilhas com criança, mas é natureza de criança que ela sempre está fazendo. Você quer contar um pouquinho dos passeios? Eu faço, assim, eu tinha um trabalho em São Paulo, especificamente, de natureza nos parques, que acabou assumindo, não tendo mais por falta de prioridade mesmo, de eu priorizar os outros projetos. Então, o Natureza de Criança faz passeios em trilhas próximos a São Paulo, né? Eu faço no Parque das Neblinas, faço no Legado das Águas, são as duas áreas que eu mais atuo. E são próximos a São Paulo, dá para fazer num final de semana. Então, esses são os dois lugares que a gente faz programas na natureza com famílias com crianças atualmente. Aí tem os longe,
né? Tem Amazônia, tem Lençóis Maranhenses. Eu também quero enveredar ali pro Sul Fluminense, que também tem um lugar espetacular de trilha. São muitas possibilidades, né? Que eu não dou conta de abrir, assim. E o que eu costumo dizer é que qualquer viagem e qualquer passeio é um passeio possível para crianças, né? Acho que isso é um lema que eu tenho. Ah, Chapada Diamantina dá para fazer com criança? Dá. Chapada dos Veadeiros, é que ela até falou, fiz Chapada dos Veadeiros com a minha filha, foi tá vendo aí, incrível. né? Já queremos fazer trilha agora. Aqui é tudo industrializado, mas o chocolate Não, salva. aqui o industrializado é limitado. Ela falou que ela não dá. É isso, mas Mas o chocolate salva, gente, às vezes. Mas é isso, Carol, eu faço. Então, acabei de. Né, vai ter um programa agora do Páscoa na Floresta, que vai ser para crianças de 6 a 12 anos. Depois, em junho, eu vou fazer o Outono na Floresta, porque até me perguntaram, né? Sempre é 6 a 12, mas eu sempre faço de 6 a 12, porque esses 2 lugares que eu vou é protocolo de segurança do parque, só fazer com essa idade. Né? Então, no Legado das Águas só faz de 7 para cima por conta das trilhas. E no Parque das Neblinas só faz de 6 para cima por conta do caiaque. Então, assim, não tem uma lógica minha, é uma lógica do lugar. E aí, as mães dos pequenininhos vêm muito pedindo para mim, poxa, você não faz programa para os pequenos, tá? Então, esse ano, em junho, eu marquei um Parque das Neblinas com os pequenininhos sem caiaque. Então, é um outro programa, porque lá pode fazer trilha com criança, acampa com criança pequena, então vai ter essa oportunidade. E aí no segundo semestre eu também devo repetir para essas 2 idades, mas são programas muito diferentes, né? Então eu gosto muito de dividir esse bloco de idades. Aí tem as famílias que têm um filho em cada faixa etária. Então eu lido também com essas famílias aí na especificidade. Eu falo, então você vai, mas aí você divide a família, um adulto não faz o caiaque com o filho. A gente tenta organizar para dar certo, assim. A minha maior motivação é que as famílias, né, entrem comigo em algum dos programas para ter a oportunidade de ter a vivência dessa natureza tão exuberante que a gente tem aqui muito perto de São Paulo, né? A gente tem... vocês aí são muito privilegiados, porque vocês moram saiu de casa, já tá na natureza. A gente precisa viajar. Da minha janela eu vejo uma das trilhas, um dos morros aqui. Isso é um privilégio, né? Sair de casa, a gente aqui tem que viajar um pouquinho, mas ainda assim, você viajar 100 quilômetros e estar numa reserva de Mata Atlântica e poder ter... Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem muita questão da segurança, da violência urbana mesmo, né? Um medo que é um medo real, mas ele é um mito dentro desses lugares, porque a gente vai para lugares realmente seguros, com ronda, com portarias, com segurança falando com o outro. Então existe porque são parques privados que são fechados e cuidados com um esquema de segurança grande. Então isso deve ser uma preocupação, no sentido de toda vez que você vai para a trilha, é interessante você saber como é o entorno, né? Se é seguro, se não é seguro. Eu sempre pergunto em qualquer lugar que eu vou. É seguro? Eu me aventuro com a Clara sozinha para muitos lugares no Brasil. Muitos. E as pessoas têm muito esse medo. Eu, mulher, sozinha com a minha filha. Tem lugares que talvez você não possa ir mesmo. Já tenho relatos de mães. Mas eu não vou jamais entrar no meio do mato sozinha com ela, sem um grupo, sem saber do nada, né? Então acho que é o medo que te dá um alerta, que te faz pesquisar, que te faz entrar em programas de verdade com segurança. Então é isso, acho que respondi a sua pergunta, né, Carol? Sim. Você citou uma questão que é importante a gente falar também. Uma das perguntas também que eu recebo direto é com que idade que pode trilhar? Né? Desde a barriga, gente. Desde a barriga. O meu primeiro filho com 7 anos já estava trilhando. Então, assim, depende do quê? Depende da trilha, depende do percurso, depende enfim, da metragem ali, se é pequena, se é longa, como é o sol, porque, por exemplo, tem trilhas aqui que é sol intenso o tempo inteiro. Dá para ir bebezinho? Dá, só que você vai ter que levar um guarda-chuva.
você vai ter que fazer uma sombra para ele, porque vai ficar intenso demais. Perfeito. Né? Meia hora de trilha, debaixo do sol intenso, é puxado para um bebezinho, mas dá para ele ir. Então, assim, tem muito medo também relacionado a isso, né? Com a idade da criança. E aí, no Trilhas de Criança lá no site, a gente fez uma brincadeira, que não é brincadeira, isso está relacionado à experiência, né, de tantos anos de projeto também, desde 2016, que são os níveis, né? Então, os níveis das trilhas. Né? Os níveis, quando você entra em qualquer site de trilha, você vai ter lá o nível de dificuldade, moderado, né? O relevo. leve, puxado, Absolutamente 1, 2, tudo. 3, 4, 5. Isso, só que isso está voltado sempre para adulto. E para criança é completamente diferente. É completamente diferente. Então, tem trilha, a próxima que a gente vai fazer agora, ela tem 3,5 km, né? E muitos pais perguntam, será que a minha criança consegue? Olha, primeiro, depende da tua criança, né? E saiba que você, às vezes, vai ter que dar um colo, vai ter que colocar no cangote, porque às vezes elas ficam, de fato, muito cansadas, né? Então, a trilha é para todas as idades? Sim, é para todas as idades. Depende de qual trilha e depende de como que é a tua criança, né? Então, a gente tem que também conhecer o trajeto, ter informações do trajeto e principalmente saber ali que você, adulto, é que vai estar coordenando o grau de alegria da trilha, né? Porque se o adulto perde a paciência com a criança, a trilha começa a ficar desagradável. Aí surgem brigas, o pai não vê a hora de voltar para casa, é bem complicado isso, né? Exatamente. Mas eu tenho outras perguntas aqui para você, ó. Aí, agora com relação às crianças, né? As crianças cegas. Como é a socialização das crianças cegas com as crianças não cegas numa trilha? É tudo um processo, assim, não sei se é educativo, né? Mas assim, não dá. Existe toda uma condução para essa sociabilização acontecer. A primeira, quando uma criança que enxerga nunca teve convivência com uma criança cega e chega, tem um grupo de crianças cegas, a gente precisa mediar, né? A gente precisa conversar, a gente precisa explicar. Muitas vezes o que acontece com o próprio adulto que encontra uma pessoa cega na rua e não sabe o que fazer. E atravessa a rua, ou puxa pelo braço. Então, a gente tem um processo nos nossos programas do encontro, da interação e de um pequeno, não precisa de muito, mas um pequeno convívio mediado. Porque são crianças que não se conhecem e crianças que não têm afinidade entre si. Né? Então, assim, é a mesma coisa quando você... Como que você conduz um grupo de crianças que não se conhecem? Precisa ter uma mediação, de uma interação, uma roda, a apresentação dos nomes, que você gosta, né? Que animal você curte. Então, eu sempre tenho essa mediação para essa interação. Tem a explicação, né? As próprias crianças cegas falam sobre a deficiência. Então, cada criança gosta de ser conduzido ou ser ajudado de um jeito. Então, é muito legal, porque a gente torna esse bate-papo algo natural. Então, eu chamo algumas crianças e falo, como que você gosta de ser conduzido? Ah, eu gosto que pegue na minha mão. O outro fala, eu gosto que pegue no meu ombro. Então, eu já trago vários assuntos meio tabus, que naturalmente as pessoas não perguntam, e que para mim é muito natural, e jogo na roda e coloco a naturalidade das próprias crianças cegas se falarem sobre isso. Aí eu crio duplas, né? Então, eu tenho uma criança que enxerga, que vai ser a guia e o par, a gente chama de par, da criança cega ao longo da trilha, ao longo do caiaque, ao longo da experiência de horta. E a gente fala muito sobre a importância da descrição, né? Que é uma coisa super nova para a criança que enxerga e que ela abraça com unhas e dentes. Então é muito rica essa troca, porque a criança vai guiando na trilha e vai contando. E é isso também, pergunta para a criança cega se ela quer que você... O nível de detalhes. Por isso também que os programas com as crianças cegas é para 6 anos mais, porque tem um diálogo da descrição, um diálogo do guiar, 6 mais, 5 mais, não tem um corte assim, 5 anos e 7 meses, pode ou não pode. Tem muitas, às vezes as mães falam assim, olha, meu filho é super... articulado, você acha que dá para ele ir? Super dá, mas tem esse papel da criança que enxerga da narrativa para essas crianças estarem na natureza.
E aí tem um momento do programa das crianças cegas que acontece especificamente no Legado das Águas, que o Legado das Águas tem um jardim sensorial. E nesse jardim sensorial tem placas em... E a gente toma muito cuidado, Leslie, dessa interação e dessa sociabilização ser algo com o olhar de que são todas crianças, né? Então não tem criança que é melhor, criança que é pior, ou criança de olha, se ela consegue, você consegue também. Sei lá, tem uma criança que enxerga que está com medo de entrar na água, e aí a criança cega foi remar, e aí a gente fala, olha, tá vendo, ele é cego. A gente não usa essa abordagem, a gente usa uma abordagem de que estamos na natureza. E é legal para todo mundo, e é bom para todo mundo, e tem algumas especificidades de acessibilidade que precisam acontecer. Então, se você não contar para a criança cega o que está do lado dela, ela não sabe o que tem. Então, conta, né? E aí tem um momento que a gente inverte o papel e não usando também aquela coisa que eu não gosto de venda. Vamos vendar as crianças que enxergam para elas se sentirem crianças cegas. Não é por aí. A gente até venda, mas é para tirar os pés, tirar os calçados e fazer uma trilha sensorial e sentir uma parte de tato, por exemplo. E aí, nessa trilha sensorial, as crianças cegas que sabem ler em braille, né? Então, as crianças cegas vão falando, explicando para as crianças que enxergam a hortaliça e tal, e vai lendo. E aí, a criança que enxerga tem a primeira vez, muitas vezes, o acesso ao braille. E aí começa uma curiosidade inversa dela querer conhecer o universo, né? Então, são experiências de um dia na natureza, exuberante, continua sempre como pano de fundo. Isso desde a ONG que eu criei lá atrás, há 20 anos, com os adultos cegos. Precisa ser num lugar que a pessoa que enxerga fale assim, oh, uau, né? Então, os nossos lugares são uau, porque é uau para todo mundo. E então, essa interação acontece dessa forma, a sociabilização acontece agora. E, de novo, é uma sociabilização entre crianças. Que, claro, que se a criança que enxerga está indo com um amigo que enxerga, ela vai tender a ficar com o amigo que enxerga porque é amigo dela, não porque ele enxerga. E a mesma coisa as crianças cegas. Então, isso, se você não promove a interação um pouco mais na atividade, a tendência é os grupos... Porque em um dia de atividade, você não... Tem isso, né? Você volta para o lugar conhecido, você volta para o lugar confortável. Aí no próximo programa, quando as crianças... vai se criando essa afinidade. E o que é muito legal desse programa, e muito especial, é que estar na natureza, Leslie, não é a prioridade para muitas famílias com crianças. Para famílias de crianças com deficiência, ainda é uma realidade mais distante. Por quê? Porque não é prioridade. Porque tem uma série de terapias e de funções daquela família. Vai para fono, vai para físio, vai para o teatro. E a natureza acontece de vez em quando dá. Claro, não dá para generalizar que todas as famílias são assim. Acho que tem muitas famílias já ativamente com a criança com deficiência na natureza. Mas não é o convencional. Então, quando a gente dá essa força, né? E agora o Natureza de Criança teve o projeto aprovado pelo Ministério da Cidadania, pela Lei de Incentivo ao Esporte. Sensacional, mais do que necessário. Mais do que necessário, porque aí dá o acesso social, que é a questão da acessibilidade financeira, né, da gratuidade para os programas. E aí essas crianças e essas famílias têm a oportunidade de chegar a um legado das águas, por exemplo, que é uma reserva de Mata Atlântica deslumbrante, que talvez jamais iria sozinho, porque tem que pegar a condução, tem que... É perto de São Paulo, mas é meio perrengue chegar, estrada de terra e tatatã. E aí eu tenho um relato de uma experiência que foi tão incrível, de um menino, assim, a criança cega, fazer rapidamente, contar uma experiência. Conta várias. Ela tem... a gente que enxerga, a gente absorve o mundo muito de forma visual. Então, quando você vê na TV um barco remando, você vê na TV as pessoas fazendo tudo. A criança cega, ela não vê. Então, a experiência dela para ela entender o que é remar num rio
ela só consegue ser concretizada a partir do momento que ela vive a experiência de forma concreta. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu no nosso passeio que foi incrível, de um garoto. Eu até tenho no Instagram um vídeo dele falando isso, fazendo isso. Que a gente entrou, todo mundo de colete, na represa. Era banho de rio, banho de represa. A gente remou. Então, imagina, a novidade, que é um remo. Remo é isso aqui, passa a mão no remo. Que é um caiaque. Tateia o caiaque, frente. Bota esse caiaque no rio. Ele anda. Se você remar, ele anda, ele vai para frente. Tudo bem, até aí você já acha, o caiaque obviamente é inusitado. Mas o que foi mais incrível para essa criança foi o banho de rio. E a gente estava tomando banho, todo mundo de colete, e eu estava do lado dele e ele me perguntou: Isa, o que tem ali na frente? E a gente estava na represa e na frente tinha a represa inteira e uma montanha de Mata Atlântica deslumbrante para todos os lados. Eu comecei a descrever para ele. Ele falou assim: e o que acontece se eu andar mais? Ele estava com o pé no chão. Aí você vai para o fundo. O que é fundo? O que é fundo? O fundo é quando o seu pé descola do chão. Como que é isso? Então você tá de colete, você não vai afundar. E ele foi. E quando o pé dele descolou do fundo, Leslie, esse menino, assim, ele gritava: ah, eu tô nadando, Mas foi uma coisa. Então, assim, são descobertas atrás de descobertas que, assim, eu jamais ia imaginar que isso especificamente seria... Agora, você imagina essa experiência, quando que você conta para uma criança, né? E é isso. As crianças que enxergam, elas veem um vídeo de alguém nadando no fundo, vê o vídeo da pessoa nadando no mar. Ela consegue entender mais ou menos a sensação. Ela pode não ter vivenciado. Agora, a criança cega vive quando ela entra. Então, as vivências na natureza, para qualquer criança, é uma experiência deslumbrante. E para a criança, eu vou falar da criança cega, que é o universo que eu tenho mais experiência prática mesmo, é algo assim, né? Que é isso. São essas vivências inesquecíveis que ficam para sempre e que colaboram de uma forma positiva para o desenvolvimento da criança, né? Você amplia o repertório de experiências, ela já viveu aquilo, ela sabe agora o que é fundo. Por quê? Ela nunca tinha entrado numa piscina, porque a mãe não nada, porque ele não tem uma boia. Então a mãe sempre teve medo de colocar numa piscina, porque não tinha boia, não tinha colete salva-vidas, ela não nada, não teve experiência, né? Então é isso tudo, né? É acesso à natureza, é acesso a essas experiências e o quanto isso ajuda no desenvolvimento humano, né? Que no fim Você deve ter várias histórias incríveis, né? Várias. E assim, as crianças, elas se resolvem muito fácil, né? Muito. Às vezes precisa de mediação? Precisa. Mas o time delas de resolução é muito mais... é muito mais energético Sim. do que o do adulto que precisa raciocinar, enfim, e ser motivado de uma forma completamente diferente. Então, ainda nessa questão da socialização, você trouxe histórias da socialização entre as crianças, que é a coisa mais linda que acontece, que vai. E como é a socialização ali dos pais dessas crianças? Os pais das crianças que enxergam, elas se inspiram na experiência, porque uma coisa é ali entre as crianças, mas e entre os adultos? Se inspiram com a experiência de ver os seus filhos interagindo ou de estar na natureza? De estar ali interagindo com as crianças, né? De ver o que está acontecendo ali. Como é que bate no coração desses pais? Dos pais das crianças cegas e dos pais das crianças não cegas? Como é que é o relato que eles te trazem? Bate de um jeito muito profundo, né? Por diversas... Eu vou te dar um exemplo, né? No último evento que a gente fez, eu perguntei para as mães das crianças cegas se elas remariam com seus filhos, porque a proposta era cada mãe, cada adulto... Eu falo mãe porque... quase só tem mães, né, nesses programas de crianças cegas.
E o programa é para um adulto acompanhante sempre, um adulto por família e uma criança por família. Aí sempre, todas as minhas experiências, os escolhidos da família foram as mães. Então, a proposta é a mãe rema com o filho, no caiaque, por exemplo. Então, a logística é complexa, tem que ter muitos caiaques para levar todo mundo e tal. Então, é uma logística que eu tenho que prever antes. Quantas mães vão topar remar e quantos adultos e quantas crianças eu sei que vão estar desacompanhadas, que eu vou precisar de um adulto de apoio para entrar no caiaque com essas crianças. Então, são 11 mães, 11 crianças cegas e com 11 acompanhantes de crianças cegas. 11 adultos acompanhantes. Então, eu perguntei para as 11 mães, vocês vão entrar na remada? 5 falaram, eu não entro, porque eu não sei, eu não nado, eu tenho medo, patati patatá. Quando a gente chegou, então eu providenciei 5 pessoas de apoio para entrar para remar com as crianças, porque as crianças eram prioridade de remar. Se a mãe não queria remar, não tinha problema. Chegou lá, Leslie, o negócio é tão contagiante. Elas vendo que o filho delas não sabe nadar, não conhece nada, nunca teve aquela experiência. E foi assim, todas as crianças vão, porque todas as crianças desejam ter esse tipo de experiência. Que elas foram, todas entraram. Ou seja, a experiência, ela não é só transformadora para as crianças. Eu não consigo te dizer para quem ela é mais transformadora, porque essas mães também viveram um processo de superação gigantesco, de entrar numa represa, de remar com seus filhos, Então, é um turbilhão de emoções. E as mães das crianças que enxergam também, muitas vezes, tiveram mais acesso a esse tipo de experiência. Mas para elas, para eles, aí, né, muitas vezes tem pais, é uma coisa maravilhosa, porque eles também têm o desejo de que seus filhos convivam com a diversidade e muitas vezes não têm esse convívio porque não conhecem, e não é nem por preconceito, é porque no rol social deles não tem pessoa com deficiência, né? Então é muito transformador para todos, né? É uma experiência de verdade, para quem trabalha, para quem é inexplicável, assim. Eu acho que olha, eu sou muito intensa, né? Já deu para perceber. Somos. Toda a experiência na natureza que eu vivo, Leslie, eu vejo que ela é transformadora para todos que participam. Essa viagem que a gente fez para a Amazônia, também assim, a gente é um antes de fazer a viagem para a Amazônia, a gente é outro depois, né? A viagem que a gente... Porque tem essa riqueza da troca de experiências entre as crianças, entre as famílias e com a natureza. Então é muito poderoso. Não tem como ser ruim, né? Não tem como dar errado. Exato. É transformador. Exatamente. Não tem como dar errado. Voltou. Me atrapalhar e me atrapalhei. Falei para você que eu me atrapalho ainda com o Instagram. Eu acho que das perguntas, nossa, todas foram respondidas, estão todas maravilhosas. Eu queria que você só me trouxesse, de repente, o que não apareceu aqui nas perguntas, outros mitos, né, de medo, que a pessoa achava que, né, que a gente pode falar, não, isso aí é bobeira do adulto. Eu tô resgatando aqui que eu fiz uma série no Instagram um tempo atrás, na pandemia, que eu tinha que inventar, né? Quando a gente estava em isolamento, assim. Eu fiz uma série de medos, que tá gravado. Eu fiz uns videozinhos, que tá lá embaixo. É que Instagram é isso, é muito rápido o conteúdo, tá lá embaixo. Então eu falei de medo falei de medo de aranha, falei de medo de cobra, falei de medo de se machucar, que vinha na época para mim. É verdade. Eu tenho medo que meu filho se machuque, né? E essa coisa do tropeçar na trilha, do ter uma escoriação, ou de quebrar um pé. E o que eu falei na época que o risco de queda a gente tem em qualquer lugar, né? Infelizmente, os maiores acidentes que a gente tem com crianças são acidentes domésticos. Eu tenho um próprio relato aqui que a minha filha, quando tinha 4 anos, foi atender o telefone, tropeçou no tapete, rasgou o rosto. Uau. Então, assim,
fatalidades de quina de mesa, de tapete, de subir, enfim. Então, o fato de que na floresta você se machuca mais, eu acho que é um mito. Eu acho que não é mais nem menos. Eu acho que a criança se machuca e faz parte, né? Mas eu nunca tive nenhum acidente grave. Eu acho que é isso. A gente vai tão prevenido, preparado, cuidadoso, que a gente previne risco, previne. E quanto mais a criança trilha, mais jeito ela pega, né? Mais habilidade ela ganha. A criança que não sobe em árvore tem dificuldade, né? Ou seja, acontece muito. Eu sou de São Paulo também, né? E acontece muito em São Paulo as pessoas terem vergonha da criança subir em cima de uma árvore, né? Como se isso fosse fora da lei, como se fosse errado, né? Como se fosse um comportamento não aceitável. Não é bonita a minha criança estar subindo na árvore. O que você está fazendo aí, né? Então, deixem, né? Deixem seus filhos subirem na árvore, seja na árvore que está na frente do shopping, cheio de gente chique, maravilhosa. Mas essa experiência dela subir ali naquela árvore vai trazendo autonomia para ela, vai trazendo confiança, vai trazendo o conhecimento do próprio corpo. E isso faz muita diferença nas trilhas, né? Eu acredito que você vê isso também nas crianças. As que são de apartamento, as que sobem pouquíssimo numa árvore, as que não conseguem, que o playground delas é grama sintética, que na escola, né, o parquinho está no cimento, né? Ou seja, essas crianças são as que mais precisam trilhar, são as que mais precisam se aventurar. E de fato ali o déficit, né? Pegando até ali o livro do déficit da natureza, enfim, é muito evidente daquela criança que tem as oportunidades com frequência, não é só uma vez por ano nas férias, né? Com frequência, e aquela que, enfim, não consegue estar lá, né? Então, de fato, você trouxe uma pergunta que é importante. O adulto gosta de estar lá? Mas eu acho que antes de o adulto responder isso, ele tem que questionar se é prioritário para ele e para a família dele estar lá. Se tiver como prioridade, ele vai dar um jeito de ir e é impossível ele não gostar, né? Eu acho que chega uma hora que a natureza encanta, né? Ela envolve. Exatamente. Acho que você falou super bem. É isso. E aí, pensando nos medos, em mais medos que chegaram na época, tinha muito esse medo, então, da escoriação, e isso que você falou, de subir em árvore, o próprio relevo, né, Leslie, da trilha, contribui muito, essa coisa do pisar na raiz, do solo escorregadio. Isso é comprovado que isso tem uma colaboração gigante no desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo, né? Onde eu vou pôr o pé? Será que ali, né, ponho, não ponho? Eu falo assim, colocar uma criança na trilha é tomada de decisão o tempo inteiro. Ela tem que decidir o tempo inteiro o que ela vai fazer. Então, isso tudo desenvolve, né? Um outro medo que tinha, que você já trouxe na nossa conversa, é o medo do desconhecido, né? E aí eu gosto muito de falar de zona de conforto, que a gente tem a zona de conforto, onde a gente vive na nossa bolha, aí a gente tem uma zona que às vezes é um passinho só para fora da zona de conforto, que é onde a gente pode ir. A gente não precisa ir para a zona do pânico, que é a zona maior. Fiz um vídeo sobre isso, é super legal. Fiz um desenho até na areia. Porque a experiência se você sai muito da sua zona de conforto, você pode ter uma experiência traumática na natureza. Seja ela, se você tem medo de altura e quer fazer de cara um rapel, ou quer fazer uma coisa muito radical, aquilo é tão fora, aquilo te apavora tanto, que você chegar lá, você entra em pânico mesmo. Não é esse tipo de passo que a gente propõe, né, Leslie? É um passo para fora, é fazer a trilha ali perto, é entrar numa floresta que você não quer que seja floresta muito densa, menos densa, é colocar o pé na areia, é ir para a praia, né? Então, eu sempre falo, esse medo do desconhecido, esse medo grande, vai devagar,
né? Se você tem muito medo de ir para a Amazônia, não vai para a Amazônia, vai para a Mata Atlântica. Você tem muito medo de, né, pular de paraquedas, ou sei lá, pular de paraquedas é um exagero, mas de descer uma cachoeira de rapel, não precisa descer a cachoeira de rapel, vai por terra, né? Eu costumo dizer, eu não sou uma pessoa do ar, né? Por mais que eu ame todos os elementos, eu sou reconhecidamente uma taurina que gosta de terra. Eu É por isso que a gente se dá bem, sou taurina também? Uai! Leslie, para mim é pé no chão. É negócio assim, eu ando 30 quilômetros num dia, mas não me pede para voar. Assim, não gosto de voar. E tudo bem. Você anda 30 quilômetros na mata, mas não pede para andar 3 quilômetros em São Paulo, porque daí você acaba esses 3 quilômetros detonada, né? É. Então é isso, façam e procurem. Ah, quem entrou foi a Denise, da Poética do Habitar. Oi, Denise, boa noite. É isso, dê um passo que você não precisa ser radical, né? Não precisa ir para o extremo. E isso serve com as crianças também, né? Se a sua criança está falando que tem medo de escuro, faz uma trilha antes de dormir na floresta com ela. Se a sua criança tem medo, fica falando que tem muito medo de bicho, de bicho, de bicho, entende se o lugar que você vai tem. Cara, é tão difícil na floresta, às vezes a coisa que a gente mais quer ver é bicho na floresta. Você não acha, você tem um inseto, tem uma borboleta, tem uma aranha pequena, mas você não. Quando aparece um macaco na trilha, é uau, né? Dependendo do lugar. Então, isso é um mito, né? Isso é um medo, a onça. Precisa de trilhar muito para achar uma onça na floresta, precisa trilhar muito para achar uma anta, precisa trilhar muito, precisa sair dos lugares. Então, não é lugar que você vai achar bicho, né? Então, esse era um medo que também chegava e eu falei. Então, acho que esses eram os mais recorrentes, Leslie. É peçonhento, aranha, tropeçar, se machucar, né? O que eu sempre aviso, e aí não é um medo, mas é um protocolo meu de segurança, que é a alergia, né? Então, assim, ter certeza que vai para a trilha, leva um antialérgico, porque as crianças são pequenas, elas não necessariamente já foram expostas a qualquer picada, então você pode ter uma reação alérgica de uma picada de abelha que você nem sabia que o seu filho era alérgico. Então, precisa não ir para a trilha por medo de ser picado por abelha? Não, e tem trilhas que nem tem histórico de ter abelha, mas tem trilhas que tem. E aí eu fiz um vídeo também com o perfil do Coleção Abelhas, e ele falou sobre abelhas. O medo de abelha foi um medo que apareceu. Que é isso, que é muito difícil você sofrer um ataque de abelhas, a não ser que você pegue né, o trânsito das abelhas na trilha, que é raro, que é uma época do ano, na Serra do Cipó, que inclusive eu já peguei. E aí não precisa jogar pedra na casa também, né? Exato. Porque assim, exatamente. Já aconteceu do meu filho estar com uns amiguinhos e eles acharam e resolveram, não era abelha, era marimbondo, resolveram ver o que acontece, né? Como se joga pedra, curiosidade infantil, que é natural. E aí saiu todo mundo correndo e teve um amiguinho que foi picado e o olho dele ficou gigantesco, enfim. Sim, mas esses são os medos mais recorrentes, assim. Acho que é isso. Eu sempre falo, gente, procurem pessoas que conhecem, procure as Leslie, vem para o Natureza de Criança, procure uma empresa de ecoturismo idônea. Né? Tem muita gente séria fazendo um trabalho legal no Brasil. Tem muita gente que faz sem... Né? E aí pergunta, quando você for procurar uma empresa, pergunta se os guias têm treinamento em primeiros socorros, né? Pergunta direito o tempo de trilha. Acho que isso é uma peculiaridade, como você falou, de fazer trilha com criança. Tem pouca gente ainda que sabe essa coisa e que valoriza essa coisa do tempo da criança. Sabe que uma vez eu fiz foi chocante. Eu fui fazer uma viagem com a Clara para o sul, lá para os canyons, e eu perguntei assim, essa trilha, quanto tempo? Você acha que... Né, é uma trilha que, acho que ela tinha 5 anos. É uma trilha que uma criança de 5 anos que está acostumada com trilha dá conta, e era trilha no leito do rio. Então, aquela trilha lenta, que vai de pedra em pedra.
E ela não tinha afinidade em andar em pedra, ela tinha afinidade em andar em mata, mas pedra é outro tipo a criança às vezes tem De medo, habilidade. a criança trava, demora. E aí o guia falou, não, dá para ir criança, sossegado e tal. Dava para ir criança. O problema é que era uma trilha de 10 adultos e 2 Isso é péssimo. crianças. Leslie, e os caras... E eu assim, aí a Clara falava assim, mãe, olha que folha bonita. Olha que... E o cara, vamos que a gente tem que chegar na cachoeira. Vamos que a gente tá... Então isso é um alerta. Para que a experiência para a criança seja legal, precisa ter o tempo da criança. Né? Então, Sim. contrata um guia só para você e faz um grupo e contrata alguém. Porque se você se embrenha num grupo de adultos que tem outra proposta, que querem chegar logo, que querem performar, aí a experiência pode ser ruim. Exatamente. Eu fiz uma postagem há 3 dias atrás falando justamente sobre isso, né? Criança na trilha dá trabalho? Depende muito. Depende muito do adulto, de como que ele vai enxergar isso. Mas o principal eu acho que é isso, sabe? Se você está trilhando com seus filhos, ache grupos que trilham com crianças. Porque trilhar com outros adultos, para começar, o pai e a mãe ali vai ficar com aquela sensação de que eu estou atrapalhando. Sim. Aí vai pegar a criança no colo e vai sair correndo com ela para poder acompanhar o grupo. A criança já perdeu a experiência. Né? Os adultos que estão ao redor não vão entender que a criança para olhar uma pedrinha. A pedrinha brilhante que ela viu no meio do caminho, não vai entender. E normalmente o adulto só está preocupado em chegar e a criança está preocupada em se divertir. E esses objetivos, que são opostos, é o que faz a trilha ser gostosa ou não, equilibrada ou não, que vai fazer a criança querer voltar ou não. Porque se você faz a criança correr o tempo todo, aquilo fica tão pesado para ela que ela não vai ter uma referência de que trilhar na natureza é gostoso. Muito pelo contrário, é só mais uma atividade que ela está fazendo no dia a dia dela e que tem sempre alguém cobrando, e isso acaba não sendo interessante. Mas eu acho que é isso, Isabela. A conversa foi deliciosa, né? Eu preciso ligar aqui, eu tirei o meu fone que eu preciso ligar aqui a minha cara que estava acabando a bateria, mas dá para ouvir, né? Ah, dá para ouvir, perfeito. Tá. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente conversou sobre coisas muito importantes. Convido todo mundo para entrar ali no perfil da Isabela, conhecer o trabalho dela e viajar quando quiser. Ah, sim, e uma outra coisa só, na hora que eu estava contando essa questão, o Trilha de Criança, né, ele é um projeto inspiracional no sentido de levar mesmo a família para estar trilhando e ver que isso é gostoso, né? Mas, ao mesmo tempo, porque você falou muito dos guias, do turismo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem, assim, uma fala de trazer para o pai e para a mãe de que eles têm capacidade também de fazer uma trilha sozinho com seus filhos. Né? Não precisa estar o tempo todo dependendo de alguém para estar levando, para estar turistando. Tem as experiências, como por exemplo da Isabela, são maravilhosas, porque elas são estruturadas para grupos de crianças, né? Mas você está o tempo todo dependente aí de um guia de turismo, de uma agência, você também acaba perdendo uma outra experiência que é muito rica. E vou te dar um exemplo. Tem a trilha que eu mais gosto de fazer aqui em Florianópolis, ela é extremamente lúdica, ela tem 4 biomas distintos, e ela está aí no projeto que a gente também foi contemplado, né? Então, as trilhas são gratuitas e tudo mais. E é a primeira trilha do projeto. A gente já fez, sei lá, eu com a minha família, umas 30 vezes essa trilha, ou mais, não sei, porque eu gosto muito dela. As crianças adoram. Tem mar, tem água doce, tem dunas, tem floresta das fadas. E quando vai só a gente, porque muitas vezes eles pedem para ser só a gente, não ir com um grupo trilha de criança, porque eles gostam também, mas eles gostam da experiência do papai e da mamãe, né? Estarmos juntos ali nós 4. E às vezes a gente entra pela floresta e vai embora. E fica lá, na beira de uma aguinha, umas 4 horas, 5 horas, a gente leva livro, lê histórias para eles no meio da trilha. Então, assim, a autonomia do pai e da mãe com os seus filhos
atendendo as demandas deles ali, Maravilhoso. cria outra história. É outra história, né? É um Quando você privilégio isso, né, Leslie? Eu não tenho esse privilégio aqui no meu entorno. Você é super privilegiada mesmo de ter isso. Eu acho que, sem dúvida, lugares que proporcionam isso, se eu morasse assim, na beira da trilha, certamente é isso, estaria dentro da sua zona de, tá dentro da sua zona de conforto. Você já conhece com o pé nas costas, né? também, Eu também. Uhum. eu super incentivo também. Eu acho que aqui, infelizmente, nessa bolha paulistana, no grande centro, no meu entorno, a gente não tem muito isso, né? Mas sem dúvida Não, é uma não tem, experiência única. mas mesmo aí, no parque, né? Vamos pegar em São Paulo, então, mesmo no parque, é gostoso levar os amiguinhos, é gostoso levar outras famílias juntos, Sim. mas a experiência pai, mãe, filhos, ela tem outra pegada, né? Ela tem outra energia de quando eles estão ali, seja no parque, seja num lugar que não conhece, também está indo pela primeira vez, mas o ritmo é completamente diferente. O que eu não estou falando que é melhor ou pior, Sim. não. E até você Todos são maravilhosos. para quem mora É em São só para Paulo. não criar essa dependência Sim, mesmo, né? você tem toda a razão. E para quem mora em São Paulo e quer ter essa experiência que a Lésia está falando, eu amo de paixão 2 lugares, 2 parques em São Paulo que para mim são os meus preferidos. Eu diversas vezes faço esses posts, que é o Parque Alfredo Volpi, que é aqui no Morumbi, aqui não, é lá no Morumbi, mas é um parque que tem uma reserva de Mata Atlântica. E assim, eu fiquei durante 4 anos fazendo trilha sozinha lá, com as amigas, com crianças, e às vezes só com a Clara, porque eu me sinto segura lá. E você está lá embrenhada na floresta. Tanto lá, como, por exemplo, o Jardim Botânico de São Paulo, que também tem trilha e espaços de natureza deslumbrantes que você tem total autonomia de fazer sozinho. Então, esses parques da cidade que oferecem um espaço de floresta, eu acho também um excelente recurso para quem quer ter essa experiência. Então, não pegar no fim de semana, sei lá, às vezes a gente está acostumado a ir num parque todo acimentado, deixar as crianças só andarem de bicicleta ou com algum veículo no asfalto. Tentar mudar um pouco para que as crianças tenham essa experiência em solos diversificados, né? Que coloquem o pé no barro ou na areia, enfim. Super a favor. Enfim. Mas considerações finais, eu não queria acabar, não, mas, né? Considerações finais. É isso, gente. Eu acho que se você não tem afinidade com a natureza e a gente está cada vez mais tendo acesso a essa informação. Eu digo que o programa Criança e Natureza, eu trabalho com natureza há 20 anos. E eu acho que o programa do Instituto Alana, Criança e Natureza, ele foi um marco decisivo na nossa história, né, que tem 7 anos, 8 anos, que quando eles trouxeram o Richard Louv para o Parque de Ibirapuera para fazer aquela palestra, traduziram o livro, isso abriu um leque de possibilidades para trazer informação para as famílias e dizer que natureza é importante para crianças. Então, se você tem medo, que é sobre isso que a gente está falando, não deixe que o medo te paralise, né? Acho que final. Busque informação, tem muito perfil hoje, muito legal, de mães que fazem trilhas, de grupos de trilhas com crianças, a Leslie no Sul, eu aqui em São Paulo. E eu também indico outros programas, quem me procura, eu quero acampar com os meus filhos no fim de semana. Não sou só eu que faço, eu não tenho nem data suficiente para atender tudo que seria importante fazer, né? Eu tenho alguns programas no ano. Então, tem muita gente séria fazendo coisas muito legais, e indicando programas legais para fazer. É isso, vamos trazer as crianças, vamos levar as crianças para a natureza, não só as crianças, mas nós adultos também precisamos. A gente se beneficia demais, assim, já é mais que comprovado, não é balela, né? A cromoterapia do verde, a geometria sagrada, o poder dos pés no chão, assim, a gente já tem muito estudo que comprova os benefícios de tudo isso. Então, não deixem que o medo te paralise. Pega esse medo, acolha esse medo. Eu morro de medo de cobra. Pega esse medo e vai atrás. Como é que eu posso ir para uma trilha e minimizar esse medo, né? Eu acho que é isso. Não deixe que o medo te paralise. Pega o seu medo, atenda. Todo medo é válido, todo medo é importante.
olhe para ele, mas a informação está cada vez mais disponível para que a gente não se esconda atrás do medo, dentro da nossa zona de conforto e prive a infância de ter essa experiência. A gente pode ter sido uma criança, a gente pode ser um adulto que tem medo de natureza, mas os nossos filhos não deveriam ser adultos que têm medo de natureza em pleno 2022. Então, ajudem nessa nossa corrente do bem, né, Leslie, de trazer as crianças para a trilha. É isso aí. Perfeito. Lindo, maravilhoso. Só tenho a te agradecer. Foi muito gostosa essa conversa. Vamos mais para frente ter de novo, né? Porque é super importante, super necessário. Bom saber que é taurina com taurina aqui, né? Duas terras, assim, bem bacana isso. Obrigada, viu, Isabela? Obrigada, todo mundo acompanha aí o Natureza de Criança. Às vezes eu confundo, né? Criança, natureza de criança. Natureza de criança. Enfim. E vejam aí o trabalho dela, acompanhem, vejam os roteiros, que são bem interessantes. Um dia a gente ainda vai fazer também. Vamos. A gente se encontra numa trilha, com certeza. Obrigadão, viu? Pelo convite, obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo. Até mais. Beijo. Agora aqui, como é que eu faço? Eu sempre me perco nisso.